vou apresentar o nosso palestrante, que é o professor Dr. José Ribeiro. Ele tem a formação em Antropologia Visual, mestre em Comunicação Educacional Multimídia, bacharel em Cinema e graduação em Filosofia. Já viram que bastante conteúdo tem. E muito ligado às áreas audiovisuais desde sempre, né? Eu o conheço há muitos anos e, além dele atuar na área do audiovisual, ele é uma pessoa que está atualizada o tempo inteiro, porque as mídias vão mudando e vão transformando a nossa forma de ver o mundo, né? Ele foi professor também do Erasmus, em Savoie, na França, e em Múrcia, na Espanha, e em algumas universidades brasileiras. Além dele ser professor da Universidade Aberta, lá no Porto, ele também é professor convidado aqui no Brasil, na Universidade Federal de Goiás, onde ele está desenvolvendo um trabalho também muito bacana, não é? E ele também atua em atividades, em festivais, vários festivais de documentário e cursos de verão, né, em Portugal, em Melgaço, em Avanca, Festival Internacional do Filme Etnográfico de Recife, do Pará e projetos diversos, com toda essa rede de pessoas. Então, eu vou passar a palavra para ele. Eu agradeço à Gláucia o convite. Para mim é um retorno, de certa maneira, à casa, porque há 25 anos que nos conhecemos, não é? E há 25 anos que eu estive aqui nesta universidade durante algum tempo como professor visitante. O tema também era já a temática também era já esta da antropologia visual. Penso que, de qualquer maneira, amadureceu durante 25 anos e, portanto, há algumas coisas que me parecem novas em relação àquilo que, na altura, se discutia. O meu trabalho não é diretamente relacionado com o roteirismo, não é? Portanto, queria pôr já de sobreaviso desde o princípio, que é para depois não dizerem ali no corredor que eu fugi ao tema, não é? Portanto, de qualquer maneira, há algumas questões que se levantam, que a questão do roteirismo são importantes, quer para o trabalho, quer em antropologia, quer em cinema antropológico, ou então cinema etnográfico, quer também nos novos mídias. Portanto, os roteiros dos novos mídias são importantes também para o trabalho em antropologia. A ideia de partida é de tentar descrever aquilo que eu estou fazendo no âmbito das pós-graduações em Arte e Cultura Visual e em Antropologia Visual na Universidade Federal de Goiás, mas que depois se espalha um bocado por algumas das coisas que a Gláucia falou. Portanto, alguns projetos de extensão, algumas participações em festivais em que tenho alguma responsabilidade de organizar as formações portanto, e alguns trabalhos de campo. Portanto, eu e alguns alunos chegamos de trabalho de campo no domingo portanto, temos ainda algumas coisas que não foi possível trazer em imagens, porque realmente o trabalho de campo que se fez em Goiás, em Vila Boa, portanto, de Goiás, é um trabalho que me parece extremamente interessante e aliciante pela temática que nos é apresentada. Portanto, uma das coisas que me parece interessante nesta questão que nos pomos é como é que o traço do trabalho de campo, os diversos traços do trabalho de campo, podem ser reorganizados quer na escrita, quer na produção audiovisual, quer na produção hipermediática, não é? Portanto, é esta a questão central deste trabalho.
Portanto, quando se vai fazer trabalho de campo, fica-se com uma quantidade de informação brutal, não é? Portanto, e o que é que se vai fazer? Portanto, pôr no lixo uma parte substancial e trazer apenas para a tese uma parte reduzida, o Walter Benjamin põe a questão de que realmente o lixo pode ter muitas pérolas e, portanto, eu penso que nós temos de reciclar esse lixo para poder criar outras narrativas. E, portanto, o facto de o fazer trabalho de campo pode pode obrigar, de certa maneira, o investigador a aproveitar toda esta informação que vai recolhendo no trabalho de campo. E é aí que, de certa maneira, aparecem as perguntas: qual é o papel do roteirismo nesta questão? Qual é o papel do design no trabalho em antropologia? Esta reflexão parte, sobretudo, das práticas que foram desenvolvendo, embora depois elas têm um respaldo teórico que vai sendo desenvolvido por muitos antropólogos e por muitos cineastas que se ligaram um bocado à antropologia. Portanto, eu hoje acho que o trabalho de campo é comum não apenas à antropologia, que era a prática mais convencional, não é? Portanto, de trabalho de campo e de observação participante, de observação, mas hoje o trabalho de campo está praticamente em todas as áreas. Está muito pouco nas teses que os nossos alunos fazem, não é? Portanto, os nossos alunos muitas vezes fazem uma longa discussão teórica de 80 páginas e depois têm 10 páginas de trabalho de campo, não é? Portanto, na minha perspectiva, isto está muito desequilibrado e daí o facto de me terem pedido para dar uma disciplina de trabalho de campo nestas duas pós-graduações. Mas um trabalho de campo em que, instrumentado, em que a câmara e o gravador de áudio e os microfones estão ativos nesta produção. Acho que a Gláucia já falou sobre isto, mas eu poderei pôr esta questão. A partir de que experiências é que vos vou contar a história que tenho para contar? A primeira eu sou professor de cinema e antropologia em Portugal e no Brasil e, portanto, o trabalho mais imediato é nestes dois cursos de pós-graduação em Arte e Cultura Visual e Antropologia Visual. Também desenvolvo na universidade um curso de extensão que tem uma oficina de cinema indígena que circula entre a universidade e uma aldeia indígena. E, por outro lado, um projeto de Goiás que é uma lua, um violão, uma serenata. Portanto, como é que a partir da serenata de Goiás é possível compreender as dinâmicas culturais e sociais da cidade. Portanto, não interessa apenas a perspectiva folclórica da serenata, mas como é que ela é um revelador social e um revelador cultural das dinâmicas da cidade. Por outro lado, há um trabalho também que nós temos desenvolvido entre o Minho, o Rio Minho, em Portugal, e a Amazónia, que é um projeto que também nos tem mobilizado para fazer este intercâmbio entre o Melgaço de Portugal e Melgaço do Marajó. Aí temos feito, sobretudo, ateliês com crianças e jovens e estamos a desenvolver numa perspectiva de pesquisa colaborativa e de produção audiovisual colaborativo, duas biografias, uma de uma parteira e outra de um professor das escolas ribeirinhas. Portanto, a ideia era de como é que é a vida destes professores das escolas ribeirinhas e como é que eles suplantam, se quisermos, as diversidades desta região. Há aqui alguma coisa, se quisermos, do Flaherty, que sempre levantava a questão de filmar a grandeza das pessoas perante as diversidades. E o que me parece, em relação aos professores que trabalham nesta região, é isso, como é que eles são capazes de superar as dificuldades, quer de isolamento em relação às cidades, não é? Quer de tentarem recriar ali uma pedagogia possível, muito ligada, se quisermos, às questões
às questões do local. Há também uma experiência que a Gláucia também conhece e algumas das pessoas que estão aqui também conhecem, que são os encontros de cinema de Viana do Castelo, em que tenho também participado na organização da conferência e em outros projetos que se têm desenvolvido por lá. E, portanto, a ideia era de se trabalhar o trabalho de campo, como é que o trabalho de campo nos surge e porque é que ele é importante, quer para os cineastas, quer para, sobretudo para os documentaristas, mas não só, quer para os antropólogos, quer para os trabalhadores em artes e em humanidades, não é? Portanto, a questão é que realmente é uma fase primordial do trabalho, primordial não só por ser primeira, mas primordial também porque é, de certa maneira, o cerne a partir do qual se vai construir alguma coisa, não é? E esse construir alguma coisa não de uma maneira, eu não queria falar dos jornalistas, mas não como jornalistas que vão buscar uma notícia, não é? Mas como cineastas ou como antropólogos que vão fazer uma imersão no local e a partir desta imersão e dessa adoção pelas pessoas do local, começam a estudar os pontos de vista dos locais para passarem isso para o cinema ou para a produção, para a pesquisa em antropologia ou em ciências sociais ou em artes, não é? Portanto, como é que esta imersão pode dar origem ao traço que se vai desenvolver a partir desta estada em campo. Poderá ser considerado também o trabalho de campo coisas mais banais. Um questionário também é trabalho de campo, não é? Mas aqui estamos a falar sobretudo de trabalho de campo em que há uma deslocação para um local onde se vai trabalhar com as pessoas do local, não já como informantes ou informadores, mas como colaboradores ou então como interlocutores do nosso projeto. Eu não diria tanto do nosso projeto, mas no projeto que vai ser negociado com esses atores locais. Portanto, é mais do que uma técnica e uma metodologia, mas é todo um complexo de atividades que se vão desenvolver com as pessoas do local. E, portanto, isso tem exigências muito concretas. Uma das questões centrais neste trabalho de campo é a redação da informação, não é? Portanto, não apenas a redação propriamente dita, mas aquilo que nós poderíamos chamar a passagem da observação à escrita e às imagens. Isto não é uma atividade simples, não é? Porque exige técnicas concretas de escrita das notas de campo e dos diários de campo, mas também os registros sonoros e visuais e audiovisuais. Portanto, cada vez mais os antropólogos e os cineastas e os arquitetos vão para o trabalho de campo com certeza com o lápis para desenhar, mas também com a máquina fotográfica, com o gravador áudio e com a câmara de filmar. Portanto, por outro lado, a passagem para o trabalho de campo, a passagem para o campo, é mais uma passagem para o campo do que pelo campo. Nós podemos fazer uma passagem pelo campo para ir recolher a nossa informação, mas a passagem para o campo é para ir e ficar. E ir e ficar por duas razões. Porque a memória daquela comunidade vai manter a imagem do pesquisador, não é? Que em princípio deveria devolver toda a sua produção depois à comunidade, não é? Mas porque aquele trabalho de campo que nós vamos realizar vai fazer parte de todo o nosso percurso, do nosso itinerário académico, não é? Portanto, penso que a maior parte das pessoas nunca se desligou das dissertações de mestrado ou da tese de doutoramento, porque ela vai fazer parte de um novo ciclo que o estudante vai desenvolver, ou a pessoa que se formou vai desenvolver. Isto é uma prática que começa no século XIX, não é? Portanto, e o interessante é ver como é que se realizava esse trabalho de campo no século XIX, porque tem algumas lições que me parecem interessantes, não é? Por um lado, era interdisciplinar o trabalho de campo. A missão de Cambridge
a célebre missão de Cambridge levava pessoas de todas as áreas, cientistas de todas as áreas, não é? Portanto, quer de ciências da natureza, quer pessoas que iam estudar a fauna e a flora, quer antropólogos, e também o cinematógrafo e a câmara fotográfica. Portanto, isto começou a fazer parte, desde o início do século XIX, da instrumentação do trabalho de campo. Glaucia, depois vai-me dizendo a hora, está bem? Uma das características importantes também do trabalho de campo, além desta interdisciplinaridade, é esta instrumentação que se vai utilizar no trabalho. Há uma questão que, sobretudo, é referida por Malinowski, que diz que a pessoa que vai fazer trabalho de campo, ele estava a falar em relação ao trabalho de campo que fez na Malinésia, portanto, ele diz que é preciso estar distante do branco, do homem branco, das instituições. Ou seja, se nós formos trabalhar a partir das instituições de campo, elas vão modelar uma representação. A ideia é encontrar os atores sociais locais e, a partir daí, criarmos realmente interações, uma imersão junto destas pessoas que nos vão contar, com certeza, as suas histórias, sem a estruturação criada pelas instituições locais. No caso concreto da antropologia, falou-se em determinada altura na antropologia de varanda. O que era a antropologia de varanda? O indígena era convidado para vir à varanda do administrador onde se faziam as entrevistas. Como podem imaginar, os condicionalismos eram muito fortes para que realmente a pessoa pudesse ser espontânea nos testemunhos que pudesse dar. Estavam controlados. Temos aqui um esquema que eu tentei desenhar que é complemento desta ideia do trabalho de campo, que é, por um lado, aquilo que nós podíamos chamar um processo exploratório. E, por outro lado, aquilo que nós poderíamos chamar um método explanatório. Não é? Eu penso que no trabalho de campo nós nos confrontamos continuamente com isto. Os estudantes muitas vezes chegam à nossa beira e dizem: ainda não li tudo. Portanto, penso que estamos perante um processo explanatório. Portanto, o aluno vai ler muita documentação. Eu penso que se ler tudo ou se ler muita coisa vai chegar a campo com overdose e não vai conseguir ver nada, vai ver apenas os textos que leu. E a outra situação é levar o kit mínimo para ser ágil, para ser capaz de observar e, a partir daí, desenvolver o processo exploratório. Portanto, Claudine de France, que trabalhou em antropologia visual durante muito tempo, chegou mesmo a criar estas duas categorias para o cinema etnográfico. Por um lado, o filme explanatório, portanto, a pesquisa foi feita e nós vamos fazer agora um filme a partir daquilo que foi feita, daquilo que é a escrita de um projeto. Portanto, está a pesquisa feita. Vai apenas fazer essa ilustração, de certo modo, da pesquisa, fazendo um filme. O outro processo, que é o processo, por exemplo, utilizado pelo Jean Rouge, por Claudine de France e outros, era o filme exploratório, em que o centro da pesquisa são as imagens. E, portanto, é que se parte das imagens para a escrita e não da escrita para as imagens, como no cinema, no filme explanatório. Eu penso que isso nos ajuda um bocado a perceber também o que é que como são os resultados da pesquisa. Portanto, se nós trabalharmos muitas teorias e depois formos para o campo, nós estamos apenas a ilustrar teorias, do meu ponto de vista. É evidente que a ilustração pode criar dinâmicas da exploração. A outra questão é, se nós queremos construir conhecimento novo, nós temos de ir para o campo observar e, a partir da observação, criar hipóteses interpretativas daquilo que nós vamos encontrar no campo, não é? E isto penso que é muito importante no cinema documentário, não é? É evidente que
no cinema, muitas vezes, nós partimos de esboços que nos levam mais tarde a voltar ao campo para fazer o filme, não é? Portanto, o exemplo mais que nós mais conhecemos, quase toda a gente conhece isso, é aquilo que aconteceu com Flaherty. Portanto, o primeiro filme que ele fez, ninguém gostou daquilo que ele apresentou. Mas ele queimou-se. O filme queimou-se, portanto, ardeu numa altura em que ele estava a tentar fazer uma montagem, não é? O que acontece é o seguinte: o retorno ao campo, depois de ter feito, se quisermos, todos esses esboços que ele fez com as primeiras filmagens, levou-o a fazer aquela obra que nós conhecemos e que é, de certa maneira, uma obra relevante e importante, não só para os Inuit, que é, de certa maneira, o documento fundador de uma nação indígena, mas também a importância que Flaherty tem no cinema e no cinema documentário. Portanto, a hipótese que nós pomos sempre é 5 minutos? Ok. Ok. Portanto, aqui neste caso é um texto que eu escrevi durante a tese de doutoramento, que era a ideia que o trabalho de campo é, de certa maneira, um ritual de passagem. Um ritual de passagem em que o investigador é abandonado, de certo modo, desliga-se da universidade que o acompanhou na sua formação e ele vai sozinho fazer o trabalho de campo, não é? Importante, com certeza, manter alguns vínculos à universidade, não é? Mas ele vai passar uma fase liminar onde vai tentar construir o seu conhecimento, não é? E uma terceira fase em que ele regressa com um conhecimento novo e com a integração, se quisermos, no processo, com a integração na academia, no saber legitimado pela sua tese de doutorado, não é? Aqui são questões relacionadas também com a perspectiva de Malinowski de as pessoas estarem desvinculadas, desligadas, se quisermos, do mundo dos brancos. Portanto, as pessoas serem capazes de entrar, de fazer uma imersão na comunidade e ficarem na comunidade. O que noto às vezes com os alunos é que quando os alunos vão em grupo, eles praticamente não interagem com a comunidade, interagem entre eles. Ou seja, esta ideia que o Malinowski dizia que era necessário estar só, é de certa maneira também este desafio de, se eu estou só, vou estabelecer contacto com aquelas pessoas com quem preciso de trabalhar e não com os meus pares, não é? Senão fico sempre a conversar com os meus pares e o trabalho de campo vai reduzindo. O Latour faz um trabalho interessante tentando, nesta perspectiva de trazer o trabalho de campo para as sociedades ocidentais e, portanto, neste caso concreto, para os laboratórios científicos, não é? E ele faz um levantamento muito interessante de como é o trabalho de campo nos laboratórios. A antropologia, e muitas vezes o cinema documentário, prendeu-se muito a questões de povos longínquos e exóticos, não é? Muitas vezes o folclorismo também entrou neste processo do cinema documentário. A ideia é de que, nesta perspectiva do cinema regressar a casa e da antropologia regressar a casa, é que ela tende a entrar noutros âmbitos, não é? noutras áreas. E, neste caso concreto, nos laboratórios, não é? E ele apresenta 4 fases que me pareceu interessante tirar do livro dele. E fala, por exemplo, o observador do capítulo 2 é um perfeito ignorante que entra no laboratório como se entrasse numa casa banto. O capítulo 3 é um historiador que pugnaz em guerra contra a epistemologia, que desconstrói a exata verdade de um facto científico. E o capítulo 4 é uma epistemologia atenta às competências próprias dos pesquisadores. O 5º é um sociólogo dos mais clássicos que existem. E o 6 é a hora de reconciliar esta equipa enviada ao campo, no nosso lugar, e de fechar a questão da reflexividade.
Este texto é muito curtinho, mas tem uma densidade muito grande, porque ele ao mesmo tempo resume o livro e resume os diversos papéis que o investigador vai ter no trabalho de campo. E o último, esta questão da reflexividade. E, portanto, há alguns princípios que são enunciados em relação ao trabalho de campo. O primeiro é o melhor instrumento que nós podemos ter no trabalho de campo é o próprio investigador. Não é? Portanto, o investigador é o primeiro instrumento importante para compreender o trabalho de campo. A outra questão é que uma cultura deve ser vista a partir de quem a vive e não a partir de quem a estuda, não é? Porque eu penso que a experiência de campo é, sobretudo, a experiência das vivências que quer o investigador, quer as pessoas que nós encontramos nos vão contar. Portanto, as histórias... Isto acontece muitas vezes no nosso cotidiano, sei lá, por exemplo, em Portugal, quando abre o ano letivo e perguntam às crianças como é que foi a abertura do ano letivo, as crianças repetem aquilo que o jornal televisivo diz. E, portanto, a ideia é de romper com isto, não é? Portanto, romper com aquilo que os outros já pesquisaram, mas falar sobretudo de como é que são as histórias vividas, por exemplo, em Melgaço, dos professores ou da parteira. Não aquilo que, por exemplo, as pessoas, ao falarem do ensino, falam sobre os decretos que organizam o ensino e não sobre a sua experiência. Eu estou a falar, inclusive, de uma tese que foi defendida aqui, que falava mais sobre quais eram as leis, quais eram as normas que as pessoas conheciam, e não tanto quais eram as vivências que as pessoas tinham nos processos de ensino. A outra questão que me parece extremamente importante, que é enunciada por um antropólogo americano que trabalha no MIT e que diz e que põe uma questão que é dar conta do ponto de vista do nativo no sentido do outro com quem nós estamos a trabalhar, não é? De tal maneira que ele se reconheça nessa narrativa. E, portanto, não só tentarmos encontrar o ponto de vista nativo do outro com quem nós trabalhamos, não é? Mas de tal maneira que ele reconheça que aquilo que nós produzimos ele se reconheça naquela narrativa. Diz também que pressupõe um conhecimento infletido, marcado por um cálido engajamento com as pessoas e orientados pela perspectiva do joalheiro em direção ao detalhe e à precisão. Portanto, são questões que me parecem extremamente interessantes. Primeiro, um cálido engajamento, uma relação cordial com as pessoas, com os interlocutores, com os nossos interlocutores. Por outro lado, orientado para uma perspectiva do joalheiro, ou seja, o joalheiro não vai cortar a motosserra ou a gema original. Ele vai tentar ver quais são os lugares as linhas de cristalização. E vai tirar, a partir das linhas de cristalização, fazer a joia, não é? Portanto, isto é capaz de ser suficiente para perceber como é que é o trabalho, quão delicado é o trabalho do trabalho de campo e, ao mesmo tempo, quão delicada é a relação que se constrói no trabalho de campo. Ele diz também que o conhecimento das culturas é um conhecimento marcado pela abertura e pela alegria, algo que Bergson chamava ciência, não é? Um conhecimento sempre mutante, como ele refere num texto que publicou, urgentemente necessário no mundo de hoje, não é? Portanto, parece-me interessante isto, e isto parece-me interessante não apenas para a antropologia e para as ciências sociais, mas sobretudo para o cinema, não é? Portanto, eu penso que há bons exemplos de cinema documentário que tem sido feito no Brasil, que passa por esta questão.
Portanto, os recursos do trabalho de campo, o pesquisador então como recurso fundamental, portanto a participação em experiências anteriores é importante, portanto o caso, por exemplo, de Flaherty, se ele não tivesse tido a primeira experiência de trabalho de campo, o filme com certeza não seria um sucesso, não é? E portanto a importância que há dos professores iniciarem os alunos no trabalho de campo e de acompanhar os alunos no trabalho de campo. Isto acontece, por exemplo, nas universidades canadianas, de haver, normalmente, no fim do curso, um mês de trabalho numa comunidade fora do Canadá, para que as pessoas sejam capazes de se confrontar com a realidade. Kant punha uma questão que era como é que eu posso ensinar filosofia que não tem experiências de vida, não é? E, portanto, criou uma disciplina para que as pessoas fossem capazes de contactar com a realidade onde ele vivia, junto ao Porto, não é? Para que as pessoas tivessem experiência de vida, para que a partir daí pudessem construir teorias, não é? Ou fazer reflexão teórica, não é? Portanto, há outras questões que vão influenciar a pesquisa, sei lá, por exemplo, as questões de género são importantes no trabalho de pesquisa. As mulheres têm muito mais acesso às mulheres, não é? Os homens têm muito maior acesso ao trabalho com os homens, não é? Mas não só pode haver pessoas, isto na generalidade, não é? Mas há determinadas características das pessoas, sei lá, pessoas autoritárias têm muita dificuldade em inserir-se no trabalho de campo, não é? Mas pessoas também no laissez-faire, laissez-passer também acabam por ser engolidas pela comunidade e não poderem fazer trabalho de campo. Ou terem dificuldade em fazer trabalho de campo. Portanto, há uma questão que me parece importante, que é a questão da universidade e da modéstia perante o saber local. Há uma experiência desenvolvida por uma aluna da Universidade do Ceará, que vai fazer trabalho de campo e não consegue entrar em contacto com as pessoas, não é? E resolve desistir da dissertação de mestrado e senta-se no chão, nas escadas de pedra de acesso a uma casa, desconsolada porque não conseguia aplicar os questionários que ela tinha pensado fazer, não é? Passou uma senhora que lhe deu apoio e mandou entrar em casa, não é? Ela, a partir daí, começou a entrar realmente na trama das relações dentro da comunidade e começou a fazer o trabalho de campo, não é? Ou seja, ela levava um inquérito, ela levava a receita da universidade e não foi capaz de adaptar à situação concreta que ia investigar. Há muitas histórias de antropólogos que tentaram fazer isso. E, portanto, há inclusive um antropólogo francês, um etnólogo francês, que só quando envia para a França a mala com os aparelhos para medir o cérebro das pessoas e não sei o que mais, naquela perspectiva antiga da antropologia biológica, não é? Só nessa altura é que é convidado por uma tribo para uma festa, e ele já tinha despachado todo o material para fazer a pesquisa. Mas começa aí a pesquisa realmente. Ele depois fica mais 3 anos a fazer trabalho de campo, porque realmente foi uma festa o ponto de partida para ele entrar nas dinâmicas da cultura local. Portanto, é evidente que hoje há muitos outros recursos que são importantes, não é? Portanto, a colaboração com os locais, os apoios da retaguarda. É interessante ver, por exemplo, as cartas de Margaret Mead para o orientador. É interessante ver também como é que alguns dos nossos doutorandos nos enviam correio com as descobertas que vão fazendo ou as dificuldades que vão tendo no trabalho de campo. E depois os meios técnicos da câmara, o gravador de som, o microfone. Não se esqueçam que o gravador de som é só introduzido nos anos 50, não é? E cria uma revolução epistemológica, porque a partir dessa altura as pessoas do local já podem falar e não somos nós a falar por elas. Portanto, fulano disse, não é? Não, ele vai ter voz e vai contar-nos as suas histórias, não só
pelo material linguístico, mas também por um material paralinguístico, as pausas, os acentos, a forma de pronúncia e por aí fora. A importância dos softwares de análise de dados escritos, visuais e sonoros, não é? Portanto, e são materiais que nós utilizamos. E o caderno de campo, que é um instrumento tradicional de pesquisa, mas que continua a ser um elemento para nós desenharmos, para escrevermos, por aí fora. Eu penso que é importante, seria importante, durante algum tempo era uma disciplina obrigatória no curso de etnografia, o desenho. Eu penso que ele deveria voltar a ser necessário, mesmo com as câmaras fotográficas. Eu penso que valeria a pena voltar a pensar no desenho como uma das técnicas de trabalho de campo, não é? Há muitas críticas ao trabalho de campo. A primeira crítica é o investigador, o pesquisador que vai para o trabalho de campo e se julga um herói, não é? E, portanto, vai dizer que os meus investigados, a minha tribo, os meus indígenas, por aí fora. Portanto, há uma linguagem que vai falar deste antropólogo, deste cientista social que vai falar sempre na primeira pessoa desta forma, não é? E que de certa maneira assume o trabalho de campo como um herói, como um indivíduo que vai descobrir o conhecimento, não é? Essa é a primeira crítica, é uma crítica que aparece em muitas publicações. A segunda crítica é que muitos cientistas sociais vão fazer trabalho de campo sem conhecerem, por exemplo, política e economia. São duas disciplinas absolutamente indispensáveis para se perceber as dinâmicas locais. Portanto, a ausência de conhecimentos mínimos ou conhecimentos razoáveis de economia e de política podem criar perspectivas de interpretação depois completamente enviesadas. A outra questão é que não tem havido... Começa a haver, a partir dos anos 80, algum trabalho sério sobre o estudo da epistemologia do trabalho de campo. Portanto, até aí não havia uma reflexão muito séria sobre isto. Portanto, havia com certeza as notas de Malinowski e depois muitos antropólogos que seguiram essa linha, mas uma reflexão epistemológica sobre o trabalho de campo consistente não existia. Há uma outra crítica. Há uma outra crítica que se faz à antropologia, que já se enunciou aqui no princípio, que é a antropologia teve sempre uma perspectiva de trabalho com povos longínquos e exóticos. E como é que, quando teve de regressar a casa, não é? Quem é que ele foi buscar? Portanto, os bairros periféricos, as medicinas alternativas e, portanto, volta a trabalhar nas margens, não é? Porque é que a antropologia a antropologia e as ciências sociais não se viram para o centro das sociedades hoje, não é? Portanto, e há trabalho interessante sobre isso. Estou a lembrar-me, por exemplo, que no Recife, na semana passada, se trabalhava sobre as questões das elites. Como é que podemos trabalhar as elites? Como é que podemos filmar as elites? Como é que as elites estão filmadas ao longo da história do cinema, não é? Portanto, coisas que nos parecem interessantes. Finalmente, há uma outra proposta mais recente do trabalho de campo, é uma perspectiva que questiona o investigador. Qual é o papel do investigador na investigação? Portanto, ele vai levar receitas para aquela comunidade, ele vai resolver os problemas daquela comunidade, ele vai entender os problemas que aquela comunidade tem, ou vai colaborar com esta comunidade para a resolução dos problemas. Ou seja, a pesquisa é uma pesquisa só ilustrativa, ou é uma pesquisa que vai negociar com as pessoas do local para que realmente os locais possam encontrar soluções para os problemas que conjuntamente possam ser detectados.
Portanto, há uma dinâmica hoje muito forte nesta área da pesquisa colaborativa. Há, inclusivamente, autores dos países nórdicos que desenvolveram, que foram buscar a Aristóteles um conceito, que é o conceito de fronesis, e o trazem para as ciências sociais, desenvolvendo aquilo que se pode chamar as ciências sociais fronéticas, não é? Mas também isto entrou no cinema. Por exemplo, há um trabalho muito interessante com os índios de Vancouver, tentando explorar esta dinâmica. Portanto, filmes que são feitos colaborativamente e depois os guiões dos filmes que são trabalhados com a comunidade. Ou seja, os guiões de leitura do filme não são um trabalho do cineasta, mas são um trabalho também da comunidade. E aqui começa então a ver o traço do trabalho de campo, da experiência do trabalho de campo. O que é que nós vamos encontrar no trabalho de campo, não é? Vamos desenhar, vamos fotografar, vamos filmar, vamos registrar sons. Ok. Vamos registrar sons, vamos recolher objetos, eventualmente recolher objetos, não é? E, portanto, o que é que nós vamos fazer com isto, não é? Portanto, o que é que nós vamos fazer com isto quando vamos escrever uma tese ou quando vamos fazer um filme, não é? E, portanto, é aqui que começa a haver a dificuldade e a necessidade de nós passarmos para as tecnologias digitais. Portanto, como é que as tecnologias digitais nos podem deslinearizar as narrativas? Portanto, como é que o filme, os vários filmes que podemos produzir em campo podem entrar numa base de dados, como é que as conversas podem entrar numa base de dados, como é que o nosso diário de campo pode estar numa base de dados e como é que nós podemos criar uma interface que possa navegar entre estes elementos. Portanto, entre as interpretações que nós vamos fazer, portanto, as produções finais literárias, escritas, não é? Portanto, não pomos de lado nenhum, de maneira nenhuma, a escrita fora de campo, não é? Mas trazemos para o campo não só a escrita, mas qual a relação que existe entre a escrita, por exemplo, e a produção audiovisual. Qual a relação que existe, por exemplo, entre sequências que nós montamos do filme com o filme completo. Como é que nós relacionamos, por exemplo, as notas de campo com o processo de montagem? E, portanto, tudo isto pode ser articulado então, e é isso que eu chamaria o desafio da hipermedialidade, não é? Como é que as perspectivas de trabalho em suportes digitais nos podem criar esta situação de não trabalharmos apenas com narrativas lineares, não é? A produção de um texto com princípio, meio e fim, um filme com princípio, meio e fim, mas a interação entre estes diversos suportes. Portanto, as narrativas áudio, as narrativas vídeo, as narrativas escritas, as múltiplas histórias que nós podemos aceder através do interface. E como é que isto pode, de certo modo, ser também um método pedagógico, ou seja, não colocarmos o aluno numa situação de consumo de discursos, mas de desenvolvimento de competências, não é? E eu passava aqui à frente. Portanto, aqui algumas dos registros, porque o tempo está a chegar ao fim. Portanto, algumas das competências que penso que nós poderíamos pensar em trabalhar com os alunos, não é? O sistema europeu do processo de Bolonha deixou de dar muita importância aos conteúdos para dar importância às competências, não é? E, portanto, dar pouca importância àquilo que é a transmissão de conhecimentos e dar mais importância à construção de conhecimentos, não é? E, portanto, se nós pensarmos numa perspectiva, então, de como é que nós podemos trabalhar com os alunos para eles poderem desenvolver estas práticas de campo, há algumas coisas que me parecem interessantes, não é? Uma delas é fazer um rigoroso design de pesquisa. E esse design de pesquisa deve ter já algumas perspectivas
do design de produto, ou seja, pensar-se logo desde o início que a pesquisa tem de ter outputs e estes outputs têm de ser programados desde o início, têm de ser planeados desde o início. Daí, na minha perspectiva, a importância do design de pesquisa e do design de produto. Portanto, haver uma ideia daquilo que nós queremos mostrar e para quem. A outra questão é a capacidade do investigador se adaptar à situação de campo. Portanto, adaptar-se, se quisermos, ao imprevisto e improvisar situações que sejam sólidas no local. Não adianta nada levar as metodologias todas na cabeça, as teorias todas na cabeça, se depois chegamos ao lugar e não somos capazes de ter agilidade para nos adaptarmos às situações que nos vamos e que são mais ricas que aquilo que nós aprendemos na universidade, não é? Portanto, é óbvio, não é? Portanto, é uma realidade viva, ao passo que a universidade é mais uma realidade de aprendizagem, de estruturação de conhecimento, não é? Depois, acho que é absolutamente necessário o aperfeiçoamento de escritas, das mais diversas, desde as notas de campo, o diário de campo e por aí fora, que podem ser peças literárias, não é? Portanto, se vocês forem dar uma olhada à história da antropologia, a África Fantasma, por exemplo, é um trabalho literário excelente, não é? Portanto, de alguém que faz trabalho de campo e que é um surrealista, não é? Como é que nós podemos ligar trabalho de campo ou notas de campo com o surrealismo, não é? No entanto, isso aconteceu. Como é que nós podemos ligar, por exemplo, o documentário com o surrealismo? Mas isto é obra de Rouch, não é? E, portanto, há aqui alguns elementos que me parecem interessantes. A ideia da escrita criativa é da escrita na primeira pessoa. Portanto, é também um elemento que me parece importante preparar as pessoas, portanto, os nossos alunos, os nossos investigadores júniores que vão prolongar isto por mais uns tempos, não é? Portanto, habituarem-se a escrever e a escrever na primeira pessoa sem medo, não é? É evidente que as pessoas às vezes têm medo de se afirmarem, de estarem presentes dentro da escrita que produzem, não é? A outra questão é a qualidade do registro de imagem e som, não é? Portanto, não só a qualidade técnica, portanto, a boa escolha, com certeza, dos microfones e dos aparelhos que nós usamos, não é? E isso não é assim tão difícil quanto isso, não é? Portanto, e não é assim tão oneroso em termos económicos quanto isso, mas as escolhas dos meios, mas, sobretudo, o aprender a filmar, não é? Portanto, a filmar, a registrar os sons e por aí fora, não é? Porque senão ficamos com uma coisa meio aldrabada e, portanto, depois não serve para nada, não é? Portanto, temos dificuldade. Isto tudo são coisas muito difíceis de fazer, não é? Mas penso que são práticas que se podem ir adquirindo, não é? Há alguns trabalhos interessantes, por exemplo, já com alunos das escolas de aplicação. Portanto, no Recife há um trabalho de iniciação ao cinema etnográfico nas escolas de aplicação e no CEPAI, na Universidade Federal de Goiás, há também um trabalho sistemático já com alunos do ensino médio para se iniciarem nestas áreas. O surpreendente também é que esses filmes que são feitos por jovens do ensino médio acabam por ir a festivais e ganhar os primeiros prémios, não é? Portanto, nós temos lá 2 alunos que ganharam os primeiros prémios num festival onde havia filmes feitos por profissionais e eles ganharam não só o primeiro prémio do júri oficial, mas também o primeiro prémio do público, não é? Portanto, é interessante isto, e isto é um estímulo interessante não só para aqueles que receberam os prémios, mas para os jovens que começam a trabalhar nestas questões. Portanto, a outra questão é a edição, áudio e vídeo, não é? Portanto, hoje os softwares são extremamente fáceis de trabalhar, têm uma quantidade de recursos quase ilimitada, os jovens nativos digitais têm habilidades surpreendentes para trabalhar com isto, não é? Porque não introduzir todas estas questões na formação que nós damos, que nós elaboramos para o trabalho dos nossos estudantes.
a programação básica para a criação de bases de dados, não é? E aqui todo o processo de roteirização. Roteirização da sequência, roteirização dos filmes, roteirização dos áudios, roteirização dos hipermídias. Portanto, há aqui um trabalho muito complexo de roteirização. Nós sempre lá falamos que temos de levar a Gláucia a Goiânia para trabalhar com os nossos alunos, porque ela se especializou numa determinada área, não é? E, portanto, essa especialização acho que é importante que ela seja divulgada e reconhecida como uma das componentes desta trama complexa com que a pessoa se vai debater no trabalho de campo. E depois acho que é muito importante o conhecimento dos utilizadores, não é? Portanto, quando nós fazemos uma tese, muitas vezes não pensamos para quem é que fazemos a tese. Fazemos só para o júri? É pouco. Só para a banca? É pouco. Só para o arquivo da universidade? É pouco, não é? Portanto, quem é o público da nossa tese, não é? Portanto, penso que era importante conhecê-lo minimamente, não é? E o primeiro público, penso que são sempre as pessoas que nos deram a informação, não é? Portanto, o Rush costumava dizer que o primeiro público eram as pessoas que ele filmou. E, portanto, o filme teria de ser passado em primeiro lugar a essas pessoas, não é? E eu penso que é isso, não é? Portanto, hoje as pessoas já sabem ler, portanto, são capazes de ler a tese que se faz, ou o artigo que se faz, e de se reconhecerem nele, porque penso que isso é uma situação... É evidente que as competências podem ser ainda muitas mais, não é? Portanto, eu penso que cada um de nós, como professores, ou cada um dos alunos, penso que podem encontrar outras competências que possam servir para aperfeiçoar, se quisermos, esta dinâmica e esta coisa que é extraordinária, que é as vivências de campo, não é? Portanto, as emoções que se vivem no trabalho de campo são muito mais interessantes do que aquelas que se vivem na universidade. Isto dizia um antropólogo americano, o Gertz, que dizia: eu estou aqui com este problema de ter bebido a água daqui que me desarranjou os intestinos, não é? Mas isto é muito mais interessante do que as discussões dos corredores das universidades, não é? E eu penso que é isso, quer dizer, as emoções do trabalho de campo, a quantidade de informação viva que nós trabalhamos, é muito mais interessante do que realmente só as discussões teóricas que nós podemos encontrar na universidade. Mas obrigado por me aturarem. Queria agradecer ao professor José Ribeiro pela sua palestra. Obrigado eu. Eu quero saber agora como alguém... vamos abrir para... A conversa? Sim? Sim, Sim. para alguma conversa? Sim. Sim. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Quando você fala... Exame de pesquisa. Por exemplo, como poderia se organizar esse design anteriormente? Seria através de um roteiro? A primeira coisa é tentar perceber o que é o design, não é? Portanto, uma definição assim o mais simplista possível é uma resposta criativa a um problema, não é? Portanto, não é isso? Quer dizer, esta cadeira responde a um problema concreto, não é? E é uma resposta criativa. Portanto, foi dada uma resposta criativa a esse problema das pessoas se terem sentar num auditório como este, não é?
A questão que você vai ter é, ao identificar o seu problema, não é? Portanto, o que é que você quer trabalhar, com quem é que você quer trabalhar, todas essas questões, onde é que você vai fazer o trabalho de campo, com quem é que você vai fazer o trabalho de campo, qual é as relações que você vai estabelecer, o que é que você, nessas relações, o que é que você... Quem é que vai definir os objetivos? Você vai levar os objetivos prontos ou vai levar algumas ideias que vai negociar com este grupo, não é? Portanto, depois disso, o que é que eu quero fazer como produto, não é? Se eu quero fazer um filme, eu vou ter de ter uma quantidade de instrumentos que me permitam fazer o filme, não é? Como é que eu vou fazer o filme, não é? Portanto, quem é o meu protagonista neste filme, não é? Portanto, tudo isto é o design se quiserem, da pesquisa, não é? Mas começa no design da pesquisa, começa a aparecer o design do produto. Porque se nós começamos a pensar em termos de produto, se pensarmos só, eu vou fazer só texto, não é? Mas que texto é que eu vou fazer? Como é que eu vou escrever esse texto, não é? E, portanto, a escrita desse texto vai estar já no design de pesquisa, não é? Portanto... Não sei se... Quer dizer, isso pode ser desenvolvido, não é? Portanto, há alguns textos que estão por aí publicados sobre design de pesquisa e acho que, se calhar, faz sentido a gente dar uma olhada, não é? Se quiser, depois posso dar-lhe algumas indicações de alguns textos, não é? Mas o design neste sentido, de você conceber todos os elementos que você é capaz de ter à partida como ideia e de ver como é que eles se articulam, como é que eles se juntam, como é que se ligam, não é? E como é que eles se ligam na ideia de produzir alguma coisa concreta, não é? Tem uma pergunta. Falou que o ideal é conseguir dar conta de passar o ponto de vista do nativo, de uma forma que ele se reconheça no trabalho. Hoje existe uma discussão muito grande sobre a realização, de se é possível realmente se colocar da obra, conseguir passar da gente, de nós como realizadores, conseguir passar e se colocar nesse lugar para passar esse ponto de vista. Uhum. De que maneira que a gente pode, então, trazer, eu imagino, essa pessoa nativa, essa pessoa desse contexto, talvez para o processo de construção da obra, para que seja assegurada uma fidelidade em relação a essa transmissão. Quando se fala em nativo, o nativo não é o indígena ou o africano, não sei o quê, não sei o que mais. Portanto, pode ser o indígena, pode ser um investigador de ponta num laboratório de pesquisa, não é? Portanto, é o outro com quem nós estamos a trabalhar, não é? Portanto, mas como este pesquisador do MIT escreveu lá do ponto de vista do nativo, não é? Portanto, embora colocasse entre aspas, não é? Ele queria realmente dizer isso, não é? No meu ponto de vista, não é? Porque ele depois a seguir no texto esclarece esta questão, não é? A questão é esta, se nós adotamos métodos colaborativos, essa pessoa vai se apercebendo e vai se identificando com aquilo que vai sendo produzido. E, portanto, nesse sentido, ele vai reconhecer esse objeto, não é? Esse objeto que nós vamos fazer, o filme que nós vamos fazer. E, portanto, a ideia de manter um vínculo com o público, acho absolutamente necessário, não é? Daí o facto de o primeiro público ser as pessoas que nós filmamos, não é? Para, de certa maneira, até reconhecerem o filme, não é? Isso também se utiliza muito até no cinema de ficção, não é? Portanto, o Woody Allen tinha aquele hábito de juntar os amigos, não é? Para verem a primeira montagem, não é? E depois, a partir daí, fazer as correções, não é? As correções que... Portanto, era uma amostra de público que ele levava para uma sala para ver como é que o público reagia a uma coisa desta, não é?
E, portanto, é esta a ideia de nós termos presente que temos um público e temos um diálogo, nós vamos endereçar o nosso trabalho para públicos muito concretos, não é? De outra forma, o filme não vai morrer, não é? Vai morrer porque não tem público que adira, se quisermos, àquela mensagem, não é? Nós podemos dizer assim, mas os públicos são muito diferenciados. Ok, portanto, se nós queremos fazer para públicos muito diferenciados, no trabalho de campo nós vamos fazer, em primeiro lugar, para uma comunidade concreta, não é? Ou para várias comunidades concretas. A comunidade que nos deu a informação, que é dona dos dados, não é? É dona dos dados, não é? É dona também do problema. Foram eles, as imagens são aquelas que nós... as imagens são delas, não é? Dessas pessoas e das culturas e das performances que fazem para a Câmara, não é? E, portanto, é uma devolução desse trabalho, não é? Agora, evidente, filmes para grandes públicos, provavelmente é preciso fazer o teste com públicos diversificados, não é? Ou seja, mostrar o filme a uma amostra de pessoas que sejam capazes de nos dar um primeiro feedback em relação ao filme, não é? Portanto, pode acontecer isso, não é? Isso, alguns cineastas fazem isso. É até estranho falar, mas agradecer por essa colocação sua. Na pesquisa eu não trabalho com documentário, eu faço. Na pesquisa eu gosto de estudar a ficção. Então eu estou sempre num embate, porque tem amigos até que fazem filmes inteiros maravilhosos, que são bem antropológicos, no seu recorte, na sua forma de comunidade, às vezes até exótica. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas fazem filme para o público que chama, festival de cinema, que é um público hermético, é um público que tem outras preocupações. Não que a gente não deva, não que a gente não tenha uma preocupação narrativa, mais complexa. Quero deixar de lembrar que o primeiro público é essas pessoas de quem eu colhi. Poucas vezes eu vi as pessoas devolverem esse filme levando aquela comunidade e, ao mesmo tempo, nem que você tenha trabalho de edição, mas que você faça uma versão que aquelas pessoas tenham uma relação com ela e não levar apenas um filme que elas não falam, que isso. E tem uma aluna, quando ela fez formar, ela falou, professora, eu estou numa crise, porque eu adoro Tarkovsky, o Pasolini, mas eu quero fazer cinema que a minha avó entenda, eu estou cansada de voltar a estudar na PUC em Belo Horizonte. Eu levo os filmes que eu faço lá para minha casa, ela é do Pará, a família dela é uma comunidade ribeirinha, e a minha avó fala, minha filha, porque você está indo tão longe para fazer essas porcarias, né? E ela começou a se incomodar, porque o filme dela não era uma porcaria como cinema, mas ela não comunica com ninguém que está perto dela, então para quê? Né? Então, assim, eu agradeço por colocar isso e queria saber também onde eu posso encontrar esses escritos para que eu ajude a influenciar esses amigos a pensar nesse outro que é o nosso pesquisado, vamos dizer assim. Obrigado, eu. Mas é isso, quer dizer, eu acho que quem já mostrou os filmes às pessoas filmadas, acho que sente a emoção das pessoas se verem, não é? Portanto, às vezes é arrepiante ver quais são as reações das pessoas. Nós fizemos, eu e o Byron, fizemos um filme sobre as senhoras do açude, não é? E fomos lá mostrar a primeira versão, não é? Portanto, e as pessoas começaram, emocionaram-se e não queriam que a gente visse a emoção, fugiam, não é? E depois nós resolvemos ainda outra coisa, que foi fazer 200 cópias e entregar às pessoas, não é? E, portanto, aí há outra questão, que é o seguinte, é que o filme pode ter um valor também para as pessoas, não é? Portanto, e as pessoas vendiam esse filme. Portanto, eram pessoas com muitos escassos recursos, não é? E o que acontece é que elas foram vender o seu filme, não é? E portanto, não era só um ato económico, era portanto, um bem que ia para elas, que tinham recursos escassos, mas era também mostrarem-se. E mostrarem-se a um público que frequentava os rituais que elas faziam lá na Serra do Cipó, não é?
E, portanto, isso é um trabalho extremamente interessante e que dá origem depois a muitos outros trabalhos que é possível criar a partir daí. O cinema de Jean Rouch é continuamente isso, não é? Portanto, ele vai mostrando as imagens e depois vai haver algumas pessoas que dizem mas eu também gostava que fizesse um filme sobre isto, não é? Portanto, esta foi a experiência também em Minas Gerais. Portanto, depois de fazermos um filme sobre uma guarda de Congado, as outras diziam, mas nós também gostaríamos de ter um filme sobre a nossa guarda. E, portanto, aí já não vamos nós à procura de um lugar para fazer o nosso trabalho, mas são as próprias pessoas que nos pedem para fazermos mais um outro e mais outro filme por aí fora, não é? Portanto, é evidente, nós não trabalhamos com cinema comercial, nós trabalhamos com cinema de pesquisa, não é? Portanto, mesmo nos festivais há sempre esta questão que se põe. Portanto, eu tenho estado em alguns júris e nós queremos uma grade de avaliação dos filmes, não é? E a primeira questão há uma ideia consistente? Portanto, essa é a questão central, não é? Há uma pesquisa depois substancial que permite dar corpo a esta ideia, criar um argumento? Portanto, temos aqui a área, de certa maneira, do conteúdo. E depois, como é que se passou isto para a forma? Como é que se passou isto para a imagem, para o som e para a montagem, não é? E, portanto, é um esquema simples, não é? Mas que leva, por exemplo, os nossos alunos, antes de fazerem qualquer coisa, dizerem, eles vão nos avaliar pela ideia que nós temos no filme, pela pesquisa que fizemos, pelo argumento que construímos e pela qualidade das imagens, dos sons e da montagem que fizemos, não é? E, portanto, a partir deles sabem que há critérios para avaliar isto, não é? Portanto, é isso, não é? Portanto, muito obrigado. Muito prazer estar aqui, Glaucia, muito prazer estar aqui, os alunos Mackenzie. Eu já sou parceiro desse evento há um tempo, né, Glaucia, participando como analista dos roteiros e do comitê de seleção. Então, já participei de vários anos. E eu vou fazer uma apresentação um pouco rapidinho e vou trabalhar um pouco de conceitos que depois o Angerami fala mais do Lab e aí eu acrescento algumas coisas em relação ao laboratório nosso. O Lab é Arte e Mídia. Por hora, eu vou trabalhar alguns conceitos que eu acho que reverberam tanto na maneira de escrever para a realidade imersiva, quanto na maneira de dirigir trabalhos interativos ou trabalhos de imersão com realidade virtual, que é o que a gente tem feito ultimamente. Aí a minha fala é essa, a expansão do cinema e da televisão e os ambientes imersivos e de X-Reality, né? Aí está o nosso laboratório, o departamento, né? Eu e o Angerami coordenamos o laboratório. No momento, eu sou chefe do departamento também, mais um trabalho. Aqui eu vou entrar nesses conceitos que eu acho que começa a pensar em roteiro de imersivo e realidade aumentada. Para mim, a gente trabalha dentro de um hibridismo entre técnica, estética e poética. Todos esses trabalhos, eles estão associados nessas três maneiras de pensar, esses três conceitos de pensamento do audiovisual, que é o conceito da técnica, da estética e da poética. E aí a gente tem que pensar, quando a gente cria esses roteiros, né, ele não é mais um roteiro planificado que a gente está acostumado a ver no audiovisual, com as duas colunas, áudio e vídeo. A gente está trabalhando agora com conceitos que vão além. A gente trabalha com uma narrativa, dentro da narrativa aristotélica, do cinema clássico, e a gente trabalha com o conceito da imagem, o que vem na imagem, o que vem no som, e o que é importante, a gente trabalha com dados. Isso é uma coisa nova. A gente trabalha com dados, a gente trabalha com os personagens, as ações, as interatividades, e
E uma coisa própria desse nosso meio de imersivo, ou de ambientes imersivos, são situações que startam ações, né? Isso é importante porque isso vai nos dar uma outra maneira de ver o roteiro de um filme. Aqui, eu uso esse conceito já há alguns anos, já há uns 6, 7 anos, ou um pouco mais, de linguagem de uso e linguagem de produção, que para mim, que eu desenvolvi isso durante a minha tese de doutorado, a linguagem de uso é a maneira que o receptor, o telespectador ou espectador recebe o seu trabalho. E a linguagem de produção é a maneira que nós, produtores, fazemos. Se a gente pensa em realidade virtual, realidade aumentada, ambientes imersivos, a maneira de produzir tem que ser outra, e a linguagem de recepção também é outra. O espectador não é mais o espectador passivo, é um espectador ou ele está ativo ou ele está imerso. Então, a linguagem de uso é diferente da linguagem de uso de quem senta na sala de cinema, as luzes se apagam, o ambiente escurece todo e a pessoa fica confortável e vê uma luz de trás dela e projeta numa tela na sua frente. Essa é uma linguagem de uso. A linguagem de uso do imersivo é outra, então é preciso aprender novas linguagens, né? Porque, para mim, a questão toda está nesses processos interativos de comunicação de mão dupla, os diferentes tipos de interação que a gente possa ter, e uma ação ela vai estar na mão do interator, ou um coautor interativo, ou a pessoa que está além da autoria do próprio autor, ou que ajuda na autoria dessa obra cinematográfica, né? E aí a gente tem que pensar, quando a gente pensa que estamos no mundo de dados, da cibernética, a gente tem que pensar na rapidez e na consistência de transmissão desses dados, porque esses dados vão ajudar na criação e na fruição desse novo audiovisual. Porque neste novo roteiro, neste novo meio, a gente tem que pensar que a gente agora tem uma grande conversa entre o campo da sintaxe audiovisual e o campo da engenharia de software, porque existe a sintaxe audiovisual que a gente está acostumado a lidar, e nós temos uma sintaxe de programação que ela trabalha numa outra esfera. Então, se a gente não conseguir fazer esse diálogo entre essas duas sintaxes, a gente não consegue criar ou roteirizar e criar para esse ambiente imersivo de interatividade. Porque nós estamos lidando com o sintagma da linearidade versus da linearidade audiovisual versus um sintagma da planificação não linear de um fluxograma de computador. O roteiro passa a ser pensado nesses elementos que são importantes, que são elementos topográficos na construção de planificações de eventos que disparam ações. Não adianta apenas eu roteirizar as ações numa narrativa linear que o modo clássico me permite, mas pensar que essas ações elas precisam ser vistas de cima como uma topografia, no conceito topográfico mesmo, de eventos que disparam essas ações para que esses espectadores ou esses personagens possam atuar. Essa ação topográfica me lembra muito a questão da topografia do inconsciente do Freud, né? Quando ele cria a topografia do inconsciente, ele está criando algo que ele vê por cima, né? Essa visão topográfica. Porque essa visão topográfica vai misturar esses elementos visuais e verbais com os elementos das especificidades da dramaturgia. Essa especificidade da dramaturgia, ela não é deixada de lado, mas, porém, ela está em serviço de uma construção de nódulos narrativos. Essa construção dos nódulos narrativos, ela vem a partir dessa ferramenta de escritura de códigos. Eu crio nódulos, eu crio forma que essas narrativas vão se intercalar ou interagir dentro dessa nova maneira de ver esse audiovisual. E aí eu penso, né, em todos esses campos dessas ações,
em narrativas transmídias, televisão digital, convergência de mídias, linguagens em interatividade, cinema expandido, todos são maneiras de expansão da televisão e do cinema nesse novo audiovisual imersivo em realidade virtual. Porque, em suma, a gente pensar nesses conceitos do cinema expandido, VJ, live image, videomap, cinema de exposição, intervenção urbana, multiplataforma, transmídia, tudo isso são questões novas do audiovisual que são trazidas a gente de uma nova maneira de lidar nesse audiovisual que não é mais esse audiovisual narrativo plano que a gente conhecia, porque o que, na verdade, o que me interessa aqui são essa expansão do cinema, tanto em seus dispositivos, quanto nos procedimentos de linguagem estética. Porque o que me interessa é a transposição e hibridização artísticas em linguagem e gêneros que exemplificam nessas hibridização entre técnica, estética e poética. Porque o que está em jogo são as rupturas entre artes e linguagens, as rupturas dos códigos existentes no audiovisual e no cinema, né, que se rompem em seus limites para além da sua expressão, e o que está em jogo, o que buscam, é uma percepção de tempos e espaço e expansão da visão de mundo do espectador. Acho que é muito grande isso, mas é uma forma que a gente pensa como que essas coisas se exemplificam hoje. E aí, a expansão da televisão ela se dá tanto nesses dispositivos, procedimentos, linguagens, estéticas, as emissoras, a transmissão, distribuição, as produtoras, as plataformas de tecnologias, as padronizações de sistemas, tudo isso são questões técnicas e estéticas de conteúdo envolvido nessa expansão. E no caso da televisão, ela se expande mais ainda com uma interatividade, uma televisão expandida, uma internet na TV, a TV na internet, a TV conectada, uma televisão parcial, uma televisão social, relação com as redes sociais, tudo isso expande essa maneira de usar e essa maneira de fazer, porque tudo isso traz uma novidade para dentro dessa novas maneiras de atuar do audiovisual. E, portanto, essa hibridização entre a mídia, as artes, as tecnologias, ela gera uma hibridização cultural, porque ela está mexendo em seus aparatos e dispositivos cinematográficos, em seus aparatos e dispositivos televisivos e videográficos, na expansão da sua enunciação, na expansão do lugar do sujeito da enunciação, né? Então, essa estética e poética que vai gerar essas novas técnicas narrativas, elas são, na verdade, práticas tecnológicas com uma reflexão teórica que vai gerar uma sinergia entre humanos e aparatos tecnológicos e artísticos. Eu acho isso essencial quando a gente pensa essa maneira de ver o audiovisual. Eu acho que eu vou parar agora só um minutinho para poder botar o meu novo... Coisa que eu achei que era rapidinho e deixei na rua, mas eu poderia ter deixado no estacionamento, mas não deu. Vamos lá, vamos avançar aqui. Aí é bom que essa nova tecnologia da gente de Zona Azul não é legal que não precisa da gente ir até lá no carro fazer a coisa, né? Ok, já tenho mais uma hora. Já foi. Isso aqui é um exemplo desse trabalho de interatividade que a gente fez esse trapézio em 2011. É um programa realizado em Ginga. Ele é uma ficção que tem 4 finais possíveis e eles são intercalados a partir da interação do espectador com o controle remoto. Esse é um programa feito para a televisão usando o middleware de TV digital chamado Ginga NCL, que, inclusive, o pessoal aqui do Mackenzie, o Gunnar, da engenharia, ajudou muito a desenvolver a TV digital brasileira. O Gunnar e a Camine aqui, daqui do Mackenzie. Isso aqui é só um exemplo da interatividade, rapidinho para vocês verem, né?
Bom, esse aqui é o Projeto Trapézio, é uma narrativa interativa para a TV digital brasileira, é uma narrativa não linear, e a gente está aqui testando esse protótipo que foi feito na linguagem Ginga NCL. Então aqui é o menu. No menu a gente vai ter algumas instruções de como proceder e como interagir ao longo da história. Bom, a história basicamente é a história do trapezista, ele morreu, a gente está num circo. Nós vamos acompanhar os 4 personagens. Primeiro você terá que escolher por onde quer acompanhar a história. Se pelo meu ponto de vista, se pelo ponto de vista da equilibrista, do contorcionista ou do anão. No decorrer das cenas, esses ícones irão aparecer novamente, indicando que você poderá selecioná-los com o botão OK. E na hora certa, você será redirecionado para uma outra parte da história. A qualquer momento, você poderá escolher os botões. Bom, aqui rapidinho, não vou passar tudo, mas só para ver que Pelo trapezista. aí ela interage, a cena Aqui vem. já apareceu um link para eu interagir, para o episódio da equilibrista, mas agora eu não vou querer interagir, eu vou esperar ele ir para a próxima cena. Que queres tu de mim? Que E fazes quando aparece o ícone, se tu disseste quando aparece o ícone, a pessoa interage com o ícone e vai passando para frente. E depois a história, quando muda o ponto de vista, muda a cor, muda a paleta de cor, e aí você pode ver vários finais diferentes, dependendo do ponto de vista. Porque o que nos interessa aqui nesse ponto, vou pular um pouco. O que nos interessa aqui nesse ponto do trapézio é pensar que essa interação ela se dá entre nódulos interativos que são dispositivos que disparam ações. Então, a narrativa não está mais, o roteiro, ele não é mais um roteiro linear, mas um roteiro que passa os nódulos aonde as ações se conectam, que elas podem ir para frente e voltar. Então, você tem que pensar esse roteiro de uma forma topográfica e não mais linear. Esses aqui eu vou pular, porque eu acho que não tem muito... eu vou direto ao ponto do outro que a gente está fazendo agora. Isso aqui é um trabalho que os alunos fizeram dentro do laboratório. A gente chama de cartas marcadas, eles chamaram de cartas marcadas, que é o exercício dos alunos de graduação do 2º ano, que nos procuraram para desenvolver esse projeto com eles. E a ideia era fazer um filme em realidade em VR para os óculos, né? Em realidade virtual, que permitisse uma interatividade ou uma interação do espectador dentro do headset. E aí a gente ficou descobrindo como fazer o rig do 360, que a gente pegou 3 câmeras GoPro. A gente primeiro fez esse rig em casa lá, que não deu certo, porque as câmeras não se casavam, a gente não conseguia chegar a um ponto, até o momento que a gente pegou e imprimiu a partir de numa impressora a laser, mas a partir de um dispositivo que tinha na internet um modelo de como construir o rig para 6 câmeras. A gente pegou, fez uma impressora a laser, e aí o dispositivo funcionou. E aqui os meninos, é um vídeo como um experimento, a gente experimentando como é que seria dentro do software para a edição desse trabalho. E aqui ele já tentando uma edição que é o que a gente chama de stitch, que é quando você junta as 6 imagens do vídeo. Eu vou mostrar depois um outro trabalho, uma outra folha aqui, que vocês vão conseguir ver. Eu vou passar um pedacinho do vídeo para vocês. Aqui tem um pedacinho dele. Ele como ele está em 360, ele precisa ser manipulado. É muito legal.
na internet, é público. Né? Quando você está no óculos, à medida que você vai movimentando, o óculos se movimenta. Aqui, como não tenho óculos, eu vou movimentar com o controle remoto. A ação se desenvolve dentro dos 360, são um grupo de pessoas conversando numa mesa, e aí a ação se desenvolve ali dentro, tem um jogo de cartas, e é essa ação que vai estar dentro do jogo do 360 e que a pessoa dentro do óculos é como se ela estivesse ali no meio deles, no meio da mesa, vendo as ações desenvolverem dentro do negócio. A gente chegou a um conceito, depois disso aqui, que a gente descobriu que as ações elas não podem passar de uma câmera para outra. Quando as ações passam de uma câmera para outra, a gente não consegue colá-las no Stitch quando a gente tem mais de uma câmera em 360. Então e aí a gente descobriu uma forma de fazer a mise-en-scène que ela se dá dentro dos quadros onde a gente possa atuar com elas, né? E que ele não perca essa relação da mise-en-scène para que os personagens não cortem dentro das imagens. Essa é a parte mais teórica que eu coloquei, e aí, como o Jerome vai começar a falar do Lab, eu vou mostrar alguns trabalhos do Lab que eu tenho numa outra apresentação, eu não tenho ela em português, porque eu acabei de fazer essa apresentação lá na Rússia semana passada, então vou passar um pedacinho do que está aqui em inglês mesmo, só para a gente poder ter uma noção desses trabalhos do Lab atualmente. Você quer começar a falar primeiro, Angeram? Depois a gente vai aqui? Ou eu já entro aqui? Tá. Eu vou só pegar a parte do Lab aqui para vocês, que o Jerome fala o que é o Lab, e eu vou só mostrar. Tá. Eu vou mostrar o primeiro trabalho, esse trabalho Palavras Cruzadas. Esse trabalho ele foi pensado inicialmente para os óculos, que é essa imagem aqui. Esse era o projeto inicial. Tem 12 pessoas com 12 lugares de fala, um índio, uma prostituta, um negro, uma estudante secundarista e vários, um imigrante, etc. Então, a gente tinha pensado fazer isso. Esse é um projeto do Daniel Lima, que é o meu orientando de doutorado, e o SESC topou fazer uma instalação imersiva, que virou isso. Então, a instalação imersiva são as 12 pessoas dentro da arena, o espectador entra, se posiciona na arena, e aí as pessoas estão todas em vídeo, paradas, olhando para o espectador. À medida que o espectador para diante de uma pessoa, ela começa a falar com o espectador. E a imagem é de tamanho do corpo do ser humano, um tamanho humano, a imagem, tamanho real. E aí, se você para na frente da imagem, se para na frente da prostituta, ela fala com você a fala dela, ela tem 10 minutos de fala. Se você para na frente do índio, o índio fala a história para você e a prostituta para de falar. Então, existem sensores que identificam onde o espectador está. Então, o espectador monta essa história a partir da sua disposição dentro da instalação. E ela, no final, ela ficou dessa forma e dava para ver de fora e de dentro, mas só interagia quem estava dentro da imagem, né? E esse é um ambiente imersivo com o Daniel Lima. E aqui a gente tem todos os projetos quando a gente estava gravando, que foi gravado tudo em fundo preto, foi gravado dentro do nosso laboratório, e depois a montagem ponto a ponto dessas 12 cenas lá. O outro trabalho chama Diasporádicas, da Liara Oliveira, que é uma doutoranda também do nosso programa, orientando da Patrícia. Esse é um neologismo resultante da palavra diáspora com errático, né? E é um projeto de doutorado dela. Aqui a gente tem a
as cenas que estão acontecendo, cada um em seus lugares, a câmera está no meio, e aqui é um ensaio, né, como a gente estava ensaiando principalmente em relação ao som, a gente tinha aqui no meio um microfone espacializado, captando o som de diferentes posições, que a gente mediu a distância dos sons para poder programar depois. E aqui na frente a gente tem como que se construiu o roteiro. O roteiro foi se construído separado em quadrantes, a gente separou a esfera em 4 quadrantes, e cada quadrante tem uma ação correspondente, que é o mesmo que a gente fez no Beco, que o Jeremy vai falar mais do Beco. Isso aqui é um projeto que está em experimentação agora, que a gente chama de Cine Transporte, que aqui é a pessoa sendo gravada no estúdio, em fundo preto, aqui é ela sendo projetada num acrílico para simular uma holografia e tal. Aqui é o rapaz sentado, aqui é ele projetado na imagem. A gente está aí da experimentação isso. Esse é um trabalho do professor Angerame, que chama Sentimentos Humanos Imersão. É um trabalho para criar uma experiência afetiva e poética, como se fosse um jogo de realidade virtual e aumentada, mas uma questão de forma poética e afetiva, trabalhar o afeto dentro dessas interações. Esse chama Corpo Artifício, a gente apresentou este ano no nosso evento chamado Ex-Reality USP. Essa é uma experiência imersiva que o Paulo, que é meu orientando doutorado, e a Carol, que é pós-doc, realizaram lá na ECA, no nosso laboratório, e a gente apresentou dentro do evento Ex-Reality esse trabalho, que eles trabalham com imagem volumétrica e marcadores de realidade aumentada. Então, com os marcadores, eles conseguem criar uma imagem volumétrica dentro do dispositivo, ou um tablet, ou um telefone, que você vai no ambiente de instalação e essa imagem volumétrica aparece como uma realidade aumentada dentro do tablet. Aqui ela está gravando e aqui já é como que essa imagem volumétrica se forma. Aí o Paulão, eles têm todas as marcações de como a imagem vai se formar e depois essa imagem volumétrica ela acontece na frente do espectador quando ele está com o tablet na mão. Aqui a gente tem isso ao vivo, a pessoa com o tablet, a imagem volumétrica aparecendo dentro do tablet. Bom, esse é um trabalho e as cartas marcadas a gente falou, né? E esse RAB 900 foi o primeiro trabalho que nós fizemos, de 360. Eu e o Angerame gravamos lá na USP, e aí a gente tem uma ação em 360 acontecendo aqui dentro, que era um demo, e depois a gente tem o OBTED, que é um Observatório Brasileiro de Televisão Digital e Convergência Tecnológica, justamente para trabalhar com esse conceito que a gente trabalhou dentro do switch off, que é o desligamento da TV digital, que o professor Guna aqui do Mackenzie estava capitaneando esse projeto de desligamento do switch off da televisão brasileira. E nós trabalhamos junto com o Guna também nisso. E aí a gente tem esse museu, que é o Museu da Memória Oral da Televisão, que a gente pretende construir um repositório de histórias da televisão de pessoas comuns. Então, eu acho que do Lab é isso. E aí o Angerame tem mais coisas para falar do Lab e do Batman. E aí depois, qualquer coisa, eu acrescento alguma coisa do Batman, do áudio. Essa imagem é legal porque esse é o beco do Batman real. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, muito bom poder estar trocando essas experiências, né, participando de outros fóruns e ouvindo novas histórias. A gente vai aprendendo a cada dia, a cada momento, isso é muito estimulante. Bom, o professor Almir acho que já deu uma boa geral em várias coisas que a gente faz lá. Eu tinha feito uma coisa muito mais simples aqui de uma apresentação, mas só para citar, então, o laboratório, quer dizer, ele é um grupo de pesquisa
e Inovação em Artes, né, Audiovisuais, né, ligado ao Departamento de Cinema, Rádio e TV, o CTR, da ECA USP, e também ao Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais lá da USP, né. Ele foi criado em 2016, né, e o objetivo é pesquisar métodos e processos de criação de conteúdos audiovisuais digitais em interatividade e convergência entre telas, multiplataformas, ambientes, ex-reality, que a gente chama de uma maneira geral. Até um pouco mais amplo, né? Acho que a gente até está ampliando mais o que o Valmir mostrou, acho que a coisa está até crescendo mais do que isso, que era, digamos, um escopo inicial do grupo, né? Ele agrega pesquisadores de doutorado, de mestrado, iniciação científica, mesmo graduação também, a gente já está tendo alunos de graduação que estão participando, e além de profissionais e realizadores de outras instituições também, né? A gente acha que é muito importante ter esse fluxo também, abrir para pessoas fora da academia, é bom para a gente, e a gente com isso consegue romper os muros também da universidade e integrar com a sociedade, né? E a gente busca, basicamente, lá conectar esse amplo aparato conceitual, que o Valmir mostrou aqui de uma forma mais detalhada, em torno das questões do cinema expandido, com as experimentações linguísticas e inovação tecnológica, criação artística e atividades de extensão e divulgação. Isso de uma maneira bastante sucinta. Então, a gente está aí trabalhando nessa junção entre pesquisadores, artistas e profissionais, né? Aqui umas fotinhos lá do pessoal também, do grupo, um evento que a gente fez, né? Então, isso de uma maneira muito sucinta, acho que só para complementar. Eu, na verdade, queria falar um pouquinho, muito rapidamente também, numa reflexão inicial sobre essa questão da imersão, da relação entre a imersão e as questões que se colocam de desenvolvimento de narrativa nessas experiências de realidade virtual em 360 e que são usufruídos a partir de óculos, desse aparato visual, né? Uma das questões centrais que a gente coloca nessa experiência da produção em realidade virtual é a questão da imersão, né? Então, no significado estrito da palavra, imersão é o ato de imergir, de mergulhar, de afundar, de você ser absorvido, né, por um determinado ambiente. Então, do sujeito penetrar num ambiente, dele estar completamente envolto em um determinado ambiente. Então, com o advento desses dispositivos, dos óculos, né, essa imersão ela se processa e, num primeiro momento, o que a gente logra é romper as questões de espaço. Então, é uma quebra espacial, né, na qual a gente promove, digamos assim, um isolamento do espectador em relação ao ambiente de fruição da obra. A gente quebra a dinâmica que a gente tinha até então, por exemplo, de uma sala de projeção, da sala de cinema, do aparelho de TV, do computador, ou do celular, né? Que são situações em que a atenção, embora esteja voltada para a tela, para aquilo que está sendo passada, ela é, de certa forma, compartilhada também com o ambiente em que você está, né? A gente está no cinema, ao mesmo tempo que você está olhando para a tela, você tem a presença das pessoas ao seu lado, que estão também interagindo com aquilo, estão reagindo ao que elas estão assistindo. Então, esse é um espetáculo que você, além de usufruir aquele conteúdo, você está interagindo com aquele espaço que você está pertencendo naquele momento. Quando a gente está trabalhando com óculos, a gente tem uma quebra disso. Então, você já não tem mais esse espaço lateral, você só tem a tua relação com aquele espaço que está vindo através, né, dos olhos e do ouvido, do que você está recebendo de informação audiovisual. E esse é um processo que a gente poderia dizer, num primeiro momento, que há ganhos e perdas, né? Porque o ato de ver sozinho, digamos assim, de você estar ali, por assim dizer, ele é catalisador da atenção, por um lado, né? A gente mergulha, então daí essa questão da imersão, então você fica muito mais
focado naquilo, né? Você está dentro do processo. Por outro lado, você perde a possibilidade de estar partilhando aquelas sensações com outras pessoas que possam estar assistindo aquilo e usufruindo da mesma forma. Então, são questões que estão se colocando de como é que isso vai se desenvolver. É evidente que isso já há tecnologias, e o futuro aponta para isso, em que, de repente, essas experiências serão usufruídas com várias pessoas ao mesmo tempo, porque os óculos também é questão de tempo para não se precisar mais, mas é um momento em que ainda eles estão se popularizando, estão se desenvolvendo e essas questões estão sendo colocadas. Então, para a gente, enquanto realizadores audiovisuais, é importante ter em mente que a gente está lidando com essa quebra de espaço e que está lidando com essa nova forma de usufruir, né, desse conteúdo, né? Então, por assim dizer, a gente tem essa imersão no ambiente, mas a gente tem também uma imersão pessoal, individual, de quem está diante daquele estímulo, né, que está lhe sendo contada, né? Uma situação nova que se coloca é que quando a gente está usufruindo um audiovisual tradicional, posto numa tela, você já tem uma gama grande de recursos audiovisuais que foram ali implantados, os enquadramentos, né, a posição de câmera, a montagem, o ritmo, a edição, toda ela já, de alguma forma, te empacota aquele produto e joga para você aquele processo numa perspectiva de envolvimento, de imersão também, né? Até isso é importante a gente também deixar claro que a imersão não é um conceito exclusivo da realidade virtual. Ela tem, a gente poderia dizer, nessa questão da quebra do espaço, mas acho que a imersão também é um objetivo e um desejo, né, do audiovisual como um todo. Todo mundo gosta, quando realiza uma obra, procura se acercar de todos os cuidados para que absorva e envolva completamente o espectador, né? No entanto, o que a realidade virtual vem agregar é que ela já não, o espectador ele parte de um outro ponto que não é o de receber exatamente aquilo já completamente empacotado, né? Então, com enquadramentos já abainados, com uma determinada edição, mas ele passa a ganhar o status também de interator e, portanto, de também editor e montador daqueles estímulos que estão sendo oferecidos a ele. A partir do momento em que ele tem a capacidade de se movimentar no espaço, de olhar para um determinado lugar ou para outro, ele é que vai buscar o seu foco de atenção e a sua forma de interagir com aquele estímulo que ele está recebendo, né? Então, é nesse aspecto que surge, acho que, o desafio nosso, enquanto realizadores, roteiristas e pesquisadores, de estabelecer como é que vão ser feitos a fruição e as possibilidades que vão se colocar para que essas possibilidades e essa liberdade que é desejável que o espectador tenha, essa nova vivência que ele tenha, seja plenamente garantida, né? Por conta disso, eu queria ilustrar um pouquinho dessa introdução, tal, que eu estou só trazendo aqui uma pequena reflexão, em 3 produções especificamente, né? Deixa eu ver se eu consigo. Nós fizemos um evento em junho chamado X-Reality, né? E eu vou só até mostrar aqui umas fotinhos rapidamente. E lá nós tivemos uma experiência que depois eu gostaria de falar com um pouquinho mais de atenção. Deixa eu ver aqui, abrir.
Bom, aqui eu vou passar umas fotinhos que mostram um pouquinho essa questão da especialidade do corpo e do que a gente acaba tendo. Esse era um espaço, né, do evento. A gente tinha uma série de experiências ali em realidade aumentada, em realidade virtual, né? E essas questões que eu estou colocando, esse é do corpo artifício, que estava ali há pouco, que o Almir mostrou, né? E aqui, por exemplo, as questões como a interação do corpo com a obra e a questão de imersão, ela se manifesta. Quer dizer, as pessoas vão se movimentando, agachando, virando, se contorcendo quase, para poder estabelecer o seu caminho, né, dentro daquela experiência que lhe está sendo oferecida, né? Então, esse é um aspecto muito interessante, libertador, né, num ponto de vista, e desafiador em outro, né? Aqui essa questão, olha, de olhar para baixo, de olhar para os lados, né, que é o que a experiência te proporciona, né? Mas eu queria falar especificamente acho que não está aqui. Não, acho que ela não veio aqui. É uma pena. De uma das experiências que... Outra eu vou pegar, acho que está no outro... Oi? Está dentro? Está aqui. Ótimo. Boa. De um trabalho que foi apresentado lá, que chama-se A Experiência Munduruku, que é um trabalho do Greenpeace. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de presenciar, usufruir dessa experiência. É o seguinte, é um projeto, né, que contempla, né, um filme de realidade virtual, que é o Munduruku, a Batalha para Defender o Coração da Amazônia, né, que é sobre a aldeia dos Munduruku, que fica lá no Pará, à beira do Tapajós, né? E é uma experiência que vai além da questão do vídeo 3D, e é um trabalho de imersão bastante profundo, que pressupõe o uso de uma cápsula como essa, uma estrutura grande, né? Essa aqui ela está em processo de montagem, né? Aqui a pessoa fica dentro dela, nessa cadeira, recebe o óculos, e aqui dentro a gente tem um material que auxilia e estimula uma alteração de temperatura, de cheiro e de sons também, né? Então, a pessoa fica fechada, né? Entra lá, o casulo fecha, né? Aqui é uma outra experiência que eles fizeram com vários desses, né? E o que é interessante nesse processo é que, assim, você visita essa aldeia indígena, então você tem esse deslocamento espacial, você está realmente dentro da aldeia e com uma liberdade de olhar. Então, é um espaço muito amplo, grande, e que você aí potencializa muito o uso do 360, porque te permite, né, acompanhar tudo o que está acontecendo. E a grande novidade desse processo é agregar também outras questões sensoriais. Então, tem uma determinada cena em que, de repente, eles estão trabalhando, a cultura, eles estão plantando, ao meio-dia está um sol muito forte, um calor, e você começa, o ambiente esquenta. Então, eles têm uns aquecedorzinhos que eles ligam, é evidente que você não percebe, mas você começa a sentir, para além daquilo que você está vendo do sol, você está sentindo aquele calor também. Em outro momento, eles estão lidando com algumas plantas e aquilo começa a exalar alguns perfumes, aromas típicos também da região, e aquilo também é colocado. Oi? Tá bom. Tá. Então, isso para trabalhar um pouquinho essa questão da imersão, como é uma questão que a gente tem
ainda um caminho grande aqui a explorar e a percorrer o que isso pode trabalhar. Na questão do beco, que é o vídeo que nós fizemos lá pelo laboratório, um primeiro, o que ali coloca como premissa, isso aqui são algumas imagens, ele está só soltando enquanto eu vou explicando. É o seguinte, a história se passa, então, reproduzindo a situação do beco do Batman, então é uma coisa 360 com grafites, né, em volta, e a gente coloca o espectador no centro dessa ação. A partir disso, ele tem algumas órbitas pelas quais ele pode circular. Então, há uma órbita um pouco mais perto dele, em que ele... Deixa eu só reproduzir aqui, parar aqui. Pronto, deixa eu parar aqui. Ele tem uma primeira órbita em que a gente tem essa personagem que é uma fotógrafa, que está aqui interagindo com um casal aqui de namorados que estão ali fazendo fotos naquele ambiente, né? É que aqui ele está expandido, então a gente não vê. No outro lado dessa mesma órbita, a gente tem uma figura de um político, gestor público, que vem conferir um apagamento que está sendo feito, né, inspirado em fatos da realidade recente, infelizmente, da cidade de São Paulo, de um apagamento que está sendo feito nos muros desse trabalho. Então, a gente tem aqui ao fundo um personagem que vem apagando esse trabalho, mas a gente tem uma outra personagem, que é uma grafiteira, que vem reconstruindo e refazendo esse trabalho, né? Além disso, a gente tem uma outra área de ação aqui, de interesse, que é um guarda que vem espantar um morador de rua que está aqui nesse ambiente, então ele vai tocando o morador. Ele chega e dá umas cacetadas, o morador levanta, vai um pouco mais para frente, mais um pouco ele vai. Tudo isso acontece de forma circular e permite com que a ideia é que o espectador possa ir acompanhando cada uma dessas situações conforme ele escolha. Há uma dinâmica de áudio, né, que te conduz por várias questões. Quer dizer, a gente tem o áudio urbano, porque isso é uma situação que se dá na cidade, então você tem os barulhos da cidade, os carros, buzinas, eventualmente uma sirene. Você tem algumas falas desses personagens que conduzem as ações, e foi feito um trabalho também aí de espacialização do som, para que você, à medida que olhe para um lugar, você escute aquele som do que está acontecendo naquilo que você está olhando. Então, à medida que você volta para outro, você tem um outro áudio. Isso é um desafio muito grande também na realidade virtual, porque se você não trabalhar essa espacialização do áudio, você cria uma confusão muito grande e em vez de você facilitar a imersão, você acaba criando uma dispersão, tá? Então, talvez só algumas questões iniciais, né, para colocar. Eu acho que a gente está bastante adiantado aí já no tempo, mas para colocar um pouquinho dos desafios que a gente está lidando, né, com as preocupações nessa questão da imersão e como trabalhar uma narrativa que seja interessante, envolvente e que permita ao usuário poder ser ator também, ser agente nesse processo de descoberta e de navegação. Ok? Obrigado.
Posso responder primeiro? Eu respondo com o seguinte, eu faço cinema, ponto. Então, assim, é cinema expandido é cinema, realidade virtual é cinema, tudo é cinema. Essa história de dizer que, não, isso não é cinema, isso não é cinema, é a mesma velha discussão quando era vídeo e cinema dos anos 80 e 90. Então, a gente faz cinema. O cinema expandido, que é uma expressão já vem final dos anos 60 e 70, o livro do Youngblood é de 1970, né? Ele é um conceito mais de expansão da consciência do que efetivamente de dispositivo. Foi o que eu coloquei ali quando eu coloquei na minha questão das expansões. Então, o que a gente faz é cinema. É porque é imagem em movimento, né? Basicamente é isso. A gente insiste muito, até é importante dizer que a gente está, por exemplo, num departamento que começa com um estudo básico de cinema, então muitas pessoas que ainda são, como você coloca, muito apegadas a essa forma tradicional de cinema, mas a gente tem sentido que já há uma compreensão mais ampla de que tudo é cinema, e compartilho dessa questão que o Almir falou, a gente trabalha nessa direção. Não há mais sentido, não há mais por que restringir isso. Para mim, esse é o conceito que eu trabalho. Para mim, cinema é tudo isso. Né? E eu já tive até artigo bem deformado e tal, porque eu usei, por exemplo, exemplos de algumas galerias que a gente tem em Otim, onde para mim é cinema completamente, até porque a pessoa vai entrar ali dentro e ela vai fazer o filme dela, então mais aberto possível. Né? E para mim está muito fora, não precisa de um dispositivo para mudar o ponto de vista daquela sala para dizer que aquilo é cinema, sabe? Também é muito limitador, né? Eu só queria mostrar uma última coisa, é rapidinho, é porque o Angelã me falou da questão da espacialização, falou do áudio, é importante porque essa questão da espacialização, eu sei que está em cima, Glaucio, é só porque acho que vale a pena. O Beco, a gente criou esses quadrantes, e aqui é um roteiro de ações, quando a gente gravou. E cada ação, ela se dá em um quadrante diferente, a gente separou por cores, porque o que a gente fez de diferente nesse beco é que o beco real foi gravado em uma câmera 360 e os atores foram gravados cada layer separadamente, seguindo esse roteiro em seus quadrantes, e com esse fundo verde. E o céu foi feito depois, e aí tudo isso levou a gente pensar esse mesmo quadrante em relação à imagem. Ela também fez um som espacial e ela pensa na concepção dos quadrantes. E aqui a gente tem os 12 personagens andando. E a gente programou esse som justamente para ter essa espaçação que o Angelã me falou. Você olha para um lado, o som ele vai em primeiro plano. Se você está aqui, o som que está atrás ele não está em primeiro plano. Está em primeiro plano o som que você está olhando. E isso foi programado de acordo com a movimentação nos quadrantes. Então, acho isso importante da gente pensar, quando a gente pensa em construção do roteiro, em construção das imagens de realidade virtual e 360. Obrigado. Obrigado, Glaucia.